é isso aí? Estás a gozar comigo? Estou, sempre. Sim, ele passa os dias a gozar. Não há como não. Bem-vindos a mais um episódio de #Casal Moderno. Tum. Eu estava com medo que fosses fazer outra vez a... O quê? O que estavas com medo que eu fizesse outra vez? Que dissesse o mesmo que eu ao mesmo tempo que eu. Que isso era... cringe. Passou a última semana de fevereiro e, mais uma vez, não passou isenta de polémicas. Pá, desde que nós começámos, que isto todas as semanas há coisas. É sempre muito aceso, não é? Antes de nós começarmos não acontecia nada. Nós começámos a fazer o nosso programa. Não, de nunca repente, acontecia nada. é tudo em catadupa. Nunca. Claro que sim. E para aprofundarmos um pouco dessas polémicas, vamos passar à nossa rúbrica e primeira de sempre, que é Alerta #CM. Vamos começar pelo óbvio. Luís Montenegro e a polémica da Sol Verde. Acho que tivemos de atrasar a nossa filmagem, porque normalmente filmamos antes, e tivemos que esperar que o Sr. Primeiro-Ministro falasse ao país, fizesse a sua declaração pública, para podermos gravar de seguida. Exatamente, que era para... Porque também não valia a pena fazermos previsões, porque isto saía sempre depois da comunicação do Primeiro-Ministro. E o que é que envolve esta polémica de Montenegro? Envolve várias coisas, mas que para mim é mais séria e mais grave, que não é o facto de ele ter empresas, porque isso não acho escandaloso, é o facto de a empresa familiar dele, eu não consigo dizer o nome. Spinum Viva. Spinum Viva. Não é difícil. Eu nunca... Não li com atenção o nome, portanto eu tinha na memória que era assim um nome estranho, mas enfim. Há nomes piores. Pois há. E qual é o problema desta empresa familiar do Primeiro-Ministro? É que, embora ele não seja acionista, a sua mulher é, ou era, e os filhos também. E esta empresa depende do Estado, por exemplo, para ver os seus contratos renovados. Está a falar da Sol Verde. Da Sol Verde, exatamente. Portanto, aqui... Explora casinos e no hotéis. norte, no centro, E no hotéis. sul. E hotéis. Pronto. Sim, e eles dependem, lá está, do Estado para, neste caso, acho que é mesmo este ano, 2025, eu li numa notícia, a renovação dos contratos. E isto obviamente há um conflito de interesses entre o Primeiro-Ministro, porque embora a empresa não seja dele, e até ele agora já excluiu a mulher, mas obviamente ele nunca vai... Ou disse que vai excluir. Ou disse que vai excluir, mas obviamente ele nunca vai fazer nada ou tomar uma decisão que afete diretamente os filhos, por exemplo, que são agora os acionistas aparentemente da Spinum Viva. Ele pode tomar, só que não se espera que o faça, não é? Ele disse ontem, acho eu, que... Vai-se escusar de processos decisórios que envolvam... Está bem. Não decide ele, mas... Decidem os amigos. Quem é que lidera o governo? Exatamente. Que é o governo que decide. Quer dizer, não é por aí. Não, eu também não acho que seja por aí. Inicialmente nós até falámos isto a semana passada. Nós começámos por pensar que isto era uma polémica até tonta, porque não é o facto de ele ter empresas que o torna bom ou mau, ou mais ou menos corrupto. Sim, a informação de que dispunhamos na semana passada levava-nos a crer que, se fosse só isso, que era o único ponto de polémica era o facto dele ser acionista de uma empresa, porque, por coincidência ou não, fazia negócios no ramo imobiliário, só isso não havia motivo nenhum para o Primeiro-Ministro se livrar da empresa que é dele, ou que era dele, e até aí estávamos totalmente do lado do Sr. Primeiro-Ministro. Só que esta semana, lá está, surgem estas informações novas, que apesar de não ser nenhuma prova de que existe, neste caso, aquela que eles dizem, a promiscuidade entre o público, que é o poder político, e grupos de interesse privados, interesse económico particularmente, agora, havendo esta, que pode ser apenas uma suspeita, mas que só por si é suficiente para desconfiar da ação política que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo têm em relação a esta empresa em particular, que é a Sol Verde. Exato, e depois ontem quando nós vimos quando o Primeiro-Ministro falou ao país, é assim, eu já esperava que ele não se fosse demitir, acho mesmo. Eu acho que subestimou Luís Montenegro durante muito tempo, portanto achar que ele agora se iria demitir era novamente subestimá-lo, e eu acho que isso era um erro. Calma, não comecem já a sobreestimá-lo. Eu não estou a sobreestimar, mas também não estou a subestimar. E o discurso dele, eu acho que ele conseguiu dar suficientemente bem a volta
E agora disse que ia apresentar uma moção de confiança que, se for para a frente, a meu ver, vai passar com uma abstenção do PS. Contudo, o PCP, como eu já vi alguém dizer, atirou-lhes a boia de salvamento, indicando que iriam então criar uma moção de censura. Por todos os efeitos é a mesma coisa. Certo, só que eu já vi uma notícia a dizer que, sendo que o PCP vai apresentar uma moção de censura, a de confiança perde efeito, portanto não é preciso ser apresentada. Então, mas... Está bem, qual é a diferença? Pois. Entre uma moção de confiança, apresentada pelo próprio governo ou proposta pelo próprio governo, e uma moção de censura proposta por alguém da oposição. Qual é a diferença? Eu não sei se uma moção de confiança chumbada obriga ou faz a mesma pressão para um governo se demitir do que uma moção de censura aprovada. Não, a moção de censura aprovada é legalmente vinculativa, não? Eu diria que sim, porque senão ninguém a usava. Se não é só para a forma. Exato. Pois, não sei. Uma moção de confiança, eu imagino que também seja. Não conheço exatamente quais é que são as consequências legais da aprovação de uma moção, ou melhor, da rejeição de uma moção de confiança, mas estava ontem uma comentadeira a dizer na televisão que a única moção de confiança que tinha sido rejeitada desde 76 tinha sido logo em 77. Teria com sido Mário Soares, Mário Soares, exato, que lançou uma moção de confiança porque estava confiante e não tinha a confiança de quem ele pensava que confiaria nele. Yikes. E o governo caiu. Pois, não, mas eu acho que este governo não vai cair, eu acho que... Sim, até porque vimos a reação da Alexandra Leitão. Sim, ontem, direto. Logo assim que acabaram. Depois não sei se o Pedro Nuno Santos acabou por falar. Não sei, Mas desligámos a televisão que já tínhamos ouvido o que tínhamos a ouvir. Ele faz o que ela manda, portanto. E a Alexandra Leitão disse no painel de comentadores que iria... Quando perguntaram diretamente, mas o PS vai votar contra a moção de confiança ou a favor da moção de censura, o que é que vão fazer? Ela andou à volta, claro, não queria dizer que iam apoiar o governo. Exatamente. Porque... Vão dar todos, e tal, porque é preciso ver, que não sei o quê. Vão apoiar o governo, não vão deixar o governo cair. Claro que não vão. Porque não querem ir para eleições agora, porque as sondagens não são favoráveis. Ponto final. Não são favoráveis a eles, não são favoráveis ao Chega e não são favoráveis ao PSD. Não são particularmente favoráveis a ninguém, porque os resultados seriam os mesmos. Exatamente. A confiar nas sondagens. Portanto, não ia haver diferença. Talvez o Chega perdesse 1 ou 2 deputados, mas... talvez o PSD ganhasse ou perdesse 1 ou 2. Exato. Não havia diferença na balança do poder na Assembleia. E honestamente isso agora seria só gastar dinheiro. Sim, já está tudo a preparar para as autárquicas, que é o grande momento a cada 4 anos em que os grandes partidos aproveitam para fazer a distribuição de lugares, para que possam todos andar a comer das autarquias, para ficarem todos contentes e apoiarem os grandes partidos. É nisso que eles estão concentrados. E se houvesse agora eleições, ou agora, ou daqui por 3 ou 4 meses, isso ia impactar com a preparação das autárquicas. Portanto, o PS, como é aquela máquina que nós conhecemos de usar e abusar do sistema público e das instituições públicas, incluindo as autarquias, para se alimentar e para alimentar as suas clientelas, não só o PS, mas pronto, é o partido que o faz com uma maior dimensão, só porque é o que tem tido, ao longo destes anos todos, uma maior expressão eleitoral em questão autárquica. Qual é que vai ser a consequência se fôssemos agora para eleições? É que isso ia ser tudo interferido e o PS, não. E então, como sabem que fica mal eles apoiarem o governo, porque eles são a oposição, ou então já não, porque até o próprio Montenegro ontem a falar, a referir-se ao Chega, não disse por nome, mas a referir-se ao Chega, disse o maior partido da oposição estava a tentar ganhar não sei o que, não sei o que mais. É verdade. O maior partido da oposição. Então, afinal, o PS já não é oposição. Esse cara nunca foi. Nunca foi. Portanto, o PS, apesar de ficar mal, vão apoiar o governo, nem que seja através da abstenção, claro, porque nunca vão votar a favor ou explicitamente contra. Vão-se abster, que é a mesma coisa que apoiar. E o Chega não se pode abster porque eles apresentaram a primeira moção de censura. Portanto, se eles se abstivessem, era completamente contraditório. Sim, mas o Chega já sabe que o PS vai apoiar o governo. Então eles podem fazer o barulho que quiserem, a parecer que são os grandes líderes da oposição, como até já são considerados pelo Primeiro-Ministro. Mas é que é mesmo. E pronto, e vão sempre fazer esse papel de agent provocateur. Pronto, e acho que ficamos por aqui relativamente a Montenegro, porque isto ainda vai dar que falar
e quando der voltamos nós a falar sobre isso. Ou seja, para a semana. Para a semana. Vamos ver o que acontece esta semana com as putativas putativas moções a serem apresentadas na Assembleia da República, porque depois Alexandre Leitão ontem também quis lançar uma confusão que é tirar para os olhos das pessoas, que era, em vez, quando lhe perguntavam se o PS ia apoiar ou não o governo, ela dizer, não, mas não se sabe se vai ser uma moção de confiança ou de censura, o que é que isso interessa? Isso não, é completamente irrelevante. Só isso, ela disse que a ação tem de vir por parte do governo, não é por parte deles. Mas isso é completamente irrelevante. Isto foi mesmo estar a encher chouriços. Sim, claro que sim. Para ver se passava o tempo de responder à pergunta. Porque estão presos nesta chatice moral de não poderem dizer a verdade, porque senão vai expor a estratégia deles. Estratégia que eles consideram ser manhosa. Porque senão diriam abertamente, claro. Nós não queremos eleições agora porque vamos ter eleições autárquicas, portanto parem de conversas porque isto não é grave o suficiente para se mandar um governo abaixo. Porque se fosse do lado deles, e acho que já vamos falar disso a seguir, se fosse do lado deles, provavelmente iriam ter problemas parecidos e eles querem ter algum tipo de, provavelmente uma moeda de troca no futuro, para ver. Estão a ver como nós apoiámos agora quando vocês tiveram esse problema? Claro, ao PSD. claro. Portanto, no futuro, se tivermos uma coisa parecida, não nos chateiem. E sabes quem é que também tem pedido agora apoio? Não é agora, mas isto a propósito da próxima notícia que trouxemos, que é em relação ao que aconteceu na Casa Branca entre Zelensky e Donald Trump e J.D. Vance, o presidente e vice-presidente dos Estados Unidos da América, que isto tratou-se de uma conversa de 50 minutos, não sei se as viste aos 50 minutos todos. Não, eu só vi o sangue. Eu vi o sangue e vi um resumo do que antecedeu esse sangue, porque quem vê apenas o clipe em que o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos se exaltam um pouco em relação a J.D. Vance, a Zelensky, o que antecedeu a esse momento foi aparentemente várias faltas de respeito, várias interrupções por parte de Zelensky. Portanto, aquilo já estava a acumular desde o início da conversa. E pronto, é assim, isto claro que quem olha de fora é no mínimo deselegante. Pronto, foi uma conversa mais acesa, assim com a mão, a dizer tipo quase a mandá-lo calar com a mão. Claro que isto é bruto e é agressivo, mas há aqui várias coisas que uma pessoa tem de ter em conta. Primeiro foi este escalar ao longo da conversa que nem toda a gente viu. E em segundo lugar, isto é uma das consequências de quando se depende de alguém ou de algo financeiramente. Perdes o direito a ter birras, perdes o direito a ter exigências. Portanto, Zelensky não pode ter o melhor dos dois mundos, que é, por um lado, estar a querer sugar do erário americano e depois estar na Casa Branca com as exigências que ele quer de braços cruzados, que também é uma manifestação de não querer chegar a lado nenhum, não querer chegar a um acordo. Está numa posição dificílima. Claro, o próprio Trump disse, não tens cartas, you have no cards. Mesmo que tivesse cartas, estaria sempre numa posição difícil. Porque a Ucrânia sozinha não consegue fazer frente à Rússia. Não consegue. Portanto, sim. Obviamente que o trabalho de Zelensky desde o início é ir mendigar apoios onde consegue ir e onde consegue que alguém lhe preste algum tipo de apoio. Isto é o normal. Eu diria que é o normal para um presidente de um país que é invadido. Claro. Agora, não esqueçamos tudo o que vem por trás. Claro. Porque é que se dá a invasão por parte da Rússia? Porque é que acontece no contexto em que acontece? E porque é que a Ucrânia sente ou sentiu que antes de haver a invasão e até depois de ter começado, teria o apoio ocidental para recuperar aquilo que considerava serem as suas regiões, que eram internacionalmente reconhecidas, nomeadamente a Crimeia e parte do Donbass. Isto não acontece num vácuo, como se referiu o secretário-geral das Nações Unidas ao conflito, mas foi o conflito do Israel-Hamas. Mas é a mesma coisa, as coisas não acontecem num vácuo. As coisas não acontecem num vácuo, mas também acho, no mínimo, atrevido Trump quase acusar o Zelensky da invasão que recebeu. Ou seja, isto é uma estratégia de manipulação. Temos de olhar para as coisas no preto e no branco, que é, efetivamente, quem invadiu foi a Rússia. Portanto, estar a acusar, olha, a culpa é tua porque levaste porrada. É a mesma coisa de, por exemplo, uma mulher leva porrada do marido na relação. A culpa é tua. Tu é que fizeste qualquer coisa para ele te bater.
E portanto eu acho que isso também não é um bom argumento. Podemos usar vários em relação à invasão, mas estar a apontar a culpa de quem foi invadido dessa invasão também não acho justo. Mas ainda acreditavas que o Donald Trump era um bom diplomata? Pois, é difícil chamá-lo bom diplomata porque ele muitas vezes parece que não filtra aquilo que quer dizer. Portanto, é bruto, diz o que quer dizer e doa quem doer. A diplomacia é assim, os bons diplomatas são aqueles que nunca são diretos. E tu sabes bem disso, exatamente. Pois. Ele convive com muitos diplomatas. Exatamente. Os bons diplomatas, aqueles que chegam longe, são aqueles que nunca são diretos. Até podemos fazer uma pergunta extremamente direta. Se a resposta tiver algo a ver com algum tipo de conflito de interesses, até podem ser coisas tão simples como gostas deste prato? Se as pessoas que estão a ouvir puderem ficar minimamente ofendidas com a resposta, os bons diplomatas, os que chegam mais longe, vão arranjar forma de dar uma resposta indireta para não ofender com a realidade. Isto são os diplomatas. E Donald Trump não é assim. Está bem, mas ele chegou bastante longe ou não? O Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Claro, mas ele não ganhou por ser diplomata. Sim, pelo contrário. Aqui há uma diferença crucial. É que Donald Trump ganha a sua notoriedade e torna-se uma figura pública e um homem de negócios de sucesso porque sabe negociar. E faz parte do saber negociar, sim, saber o que dizer na altura certa. Não tem a ver com não querer melindrar o seu interlocutor. Uhum. Tem a ver com, a partir daquilo que diz, melhorar sempre, ou pelo menos tentar melhorar sempre, a sua posição negocial. Pois, ele é um empresário e isso vê-se. Exatamente. E vê-se frequentemente. Essa reação que o Trump tem de dizer que ele não tinha cartas e não sei o quê, é uma forma de ele assumir o poder nessa negociação para quando for falar com o presidente da Rússia. Porque se for meter a Ucrânia ao barulho, imagino eu que seja o pensamento de Donald Trump em relação à negociação para chegar à paz. Se forem meter a Ucrânia ao barulho, a Ucrânia vai lá estar como uma muleta que já está desfeita. Claro, porque eles já não têm poder de decisão. Porque lá está, se lhes fosse retirado todo e qualquer apoio militar e económico, a guerra já tinha acabado há muito tempo. O que se passa é que agora estão a acusar os Zelensky de estar a prolongar uma guerra e a matar mais dos seus civis e militares. É assim, é um argumento. Mas sabes o que é que eu acho que explotou aquela reação mesmo de Donald Trump? Porque primeiro começou J.D. Vance, tu também viste. Começou ele primeiro ali no meio da conversa mais acesa e depois é que o Trump intervém. E sabes quando é que ele intervém? Quando Zelensky diz algo como vocês vão sentir X. E aí ele tomou isso como uma ameaça, pareceu-me. A reação dele leva-me a crer que ele tomou aquilo como uma ameaça e então ele teve de se impor imediatamente e dizer tu não nos ameaças. Ponto final. E ficou ali bastante claro. Sim, foi notória a mudança. Foi. Aliás, assim que o Zelensky diz isso, Trump começa logo a ser o Trump. Fisicamente até, viu-se. Sim, quem tomou a iniciativa de começar a dizer que o Zelensky estava a ser pouco grato foi o vice-presidente. Foi o J.D. Vance. Depois o Zelensky começa a reagir daquela forma. Não, e lá está. E pronto, e o Trump reage à reação e vai aqui uma reação em cadeia. Pronto, e isto para dizer que não foi uma troca de palavras que me chocasse assim tanto quanto muita gente ficou ofendida por ele. Porque eu acho que temos de falar aqui da realidade, que é a partir do momento em que tu não tens soberania e a partir do momento em que tu dependes de outros para sobreviver, as tuas escolhas estão muito limitadas. Claro, isto devia ser, para toda a gente no mundo inteiro, exatamente, devia ser uma demonstração real do que é a submissão a uma grande potência como os Estados Unidos. E não só, podia ser outra potência qualquer. Sim, podia ser outra qualquer, mas neste caso particular é os Estados Unidos. Exatamente, mas que isto sirva de lição que nós não podemos depender, ou seja, mais de 50% de outros. Porque é que ainda temos na Europa líderes, ou só são líderes porque foram eleitos, não quer dizer que tenham qualquer capacidade de liderança que não seja dos gabinetes. Como é que podemos ter ditos líderes dos países na Europa que tudo o que fazem em termos de política externa é lamber as botas aos Estados Unidos da América? Como é que é possível estarmos hoje em dia, depois do que foi o rol de patifarias que os Estados Unidos da América fizeram aos seus aliados, desde que são uma superpotência, e ainda haver gente que acha que os Estados Unidos é que vão salvar a Europa do que quer que seja?
Os Estados Unidos não salvam a Europa, os Estados Unidos dominam a Europa, os Estados Unidos mandam na Europa. E se nós somos arrastados para estas estupidezes de política externa, é porque temos ditos líderes que são os seguidistas, que vão atrás do que os americanos mandam. E continuamos nesta senda. E não muda. E como é que, com uma guerra no nosso continente, ainda há quem ache que devemos continuar a fazer fosquinhas aos americanos? Acabar com isso. Já! E a propósito disso, peço desculpa aos ouvintes, porque o Pedro exaltou-se agora um pouco. Porque isto é uma coisa que quem percebe de história e de geopolítica percebe que os americanos não são aliados coisa nenhuma dos europeus. Mas isso faz-me lembrar duas coisas. Uma, que é o poder da percepção que eles conseguem fazer ainda assim ao longo de tantos anos, porque eles têm aquela imagem dos salvadores e justiceiros do mundo. Eu acho que isso ainda permanece muito forte. Acho que é difícil uma pessoa desgostar dos Estados Unidos por causa disso. E em segundo lugar, isso que estás a dizer é verdade. E uma das razões pelas quais eu concordo com essa afirmação é não só Donald Trump, mas como a visita de Macron vieram fazer pressão para que não só Portugal, mas outros países da União Europeia se metessem na frente de guerra com a Rússia. E isso não é aceitável. Os nossos portugueses não são carne para canhão e não vamos lutar guerras que não são nossas. Ponto final. Eu não desgosto dos Estados Unidos como uma ideia. Exato. A mim não me choca nada os ditos valores dos Estados Unidos, como a liberdade. Até é bom. A liberdade de associação, de empresa, até a liberdade, algo a certo nível, a liberdade moral. Ou seja, a ideia de que o Estado não deve ser demasiado interventivo na vida das pessoas, acho que é uma coisa positiva. E também gosto particularmente da arquitetura institucional dos Estados Unidos, porque é uma arquitetura institucional que faz com que o povo ou os cidadãos estejam protegidos, mais protegidos do que na Europa, de abuso de poder por parte de detentores de cargos públicos. Portanto, os Estados Unidos são, em alguns aspectos, um exemplo daquilo que deve ser um país livre e próspero. Mas os Estados Unidos, ao mesmo tempo, da mesma forma que os Estados Unidos são, posso falar bem da Suíça. Claro. Portanto, são bons exemplos em termos institucionais. Só que eu não posso apartar a realidade geopolítica, o tamanho que os Estados Unidos têm e a maneira como usam o seu tamanho, o seu poder, a sua força e a sua capacidade económica para fazer o dito bullying, para já, aos países da América. Os Estados Unidos não permitem que haja essa autonomia estratégica por parte dos países da América. Não deixam. E sempre que tentaram ser autónomos dos Estados Unidos e ter a sua própria política externa, os países da América foram intervencionados, foram invadidos até em alguns casos e por extensão os Estados Unidos tentaram fazer a mesma coisa na Europa, usando esse dividendo gigante para eles, que foi terem entrado para impedir a União Soviética de ir além de Berlim. Mas já foi há 80 anos. Pois. As coisas mudam. E se eu consigo perceber, e fazia todo o sentido durante a Guerra Fria, manter uma aliança com os Estados Unidos, a Guerra Fria acabou. Há muito tempo. Há mais de 30 anos que acabou. Aliás, já não está fria há muito tempo. Está bem quente. A Guerra Fria acabou há quase 40 anos. Está mais perto dos 40 do que dos 30. Lamento às pessoas que nasceram em 1989. Estão a chegar aos 40. Portanto, estarmos a continuar a viver sob a lógica da Guerra Fria e a fazer política externa com base numa lógica que já não existe há mais de uma geração, há quase 2 gerações, isto parece que revela autismo político. Autismo político. Isto é um conceito que eu nunca tinha ouvido. É o que me parece, porque é continuar a embirrar numa coisa como se ela ainda fosse realidade, mas já não é. Vais ser cancelado por essa expressão. Digam o que disserem. Quer lá saber se cancelam por causa disso. É verdade. Não associamos o autismo a pessoas que se fixam numa coisa e que, independentemente dos estímulos à volta, não saem dessa fixação. Se entendermos autismo desta forma, então é autismo político. Ao mais alto nível. Pronto, é isso. Já explorámos aqui até bastante o que se passou na Casa Branca e a situação geopolítica e política da Rússia e da Ucrânia. Vamos voltar ao continente. Vamos voltar às pequenas coisas, às coisas minúsculas deste mundo que são... Sim, é assim, há notícias que podem ser mais ou menos importantes, mas não deixam de ser passíveis de ser minimamente importantes e comentadas. Bom, esta que acabámos de falar afeta centenas de milhões.
Exato, e esta nova que... A nova, no máximo afeta uns poucos milhões. Certo, e esta aqui que vamos falar agora, que é sobre um centro interpretativo do Estado Novo em Santa Combadão, afeta se calhar não milhões de pessoas, só os portugueses. Bom, são milhões. Os portugueses são milhões claro de pessoas. Claro que sim, mas eu estou a pensar nos portugueses que Só querem são saber. 2 graus de magnitude abaixo de... Exato. E o que é que se passa aqui? Aparentemente, Pacheco Pereira, sabes quem é? Pá, o nome é daqueles que eu já ouço há vários anos, mas não consigo associar uma cara. Acho que foi aquele até que fez como seria um governo de direita, incluiu a nova direita e a Sandra como já ministra. sei. Continuo sem conseguir ver a cara, mas já me estou a lembrar dessa situação. Pronto, esse senhor aparentemente vai criar um centro interpretativo numa escola do Vimieiro em Santa Comadão, porque assim nós já lá tivemos e aquilo não tem ninguém, não passa uma pessoa. Aquilo é um ermo. Aquilo Diz lá às pessoas porque é que nós lá fomos. Fomos visitar a campa de António de Oliveira Salazar. Epá, cancelamento imediato. Já vão acabar connosco. Pá. Não, eu acho este que tipo de revelação. Eu acho que a história não deve ser apagada, muito menos branqueada e deve ser bem contada, e é precisamente o que esta associação veio fazer. Salazar, com todos os seus defeitos, não fez mal ao país, pelo contrário, fez muitas coisas boas que o país precisava no momento. Acho que as pessoas também se esquecem de como é que foi a Primeira República, que é essencial para perceber o enquadramento do Estado Novo e o seu surgimento. E eu acho creio eu que este tipo de centros interpretativos, bem, agora engasguei-me, servem precisamente para desconstruir alguns dos mitos e noções erradas que se generalizaram ao longo do tempo. E importa também... Temos de desinfantilizar Exatamente, as pessoas. porque importa também perceber que a imagem que existe do Estado Novo é obviamente sustentada pelo regime novo que surgiu em detrimento do anterior. Portanto, nunca vai ser algo que vai ser bem contado, enaltecido, e isto obviamente não excluindo algumas características que hoje em dia seriam impensáveis, como a falta de eleições livres. É algo que obviamente nós não defendemos. Sim, ou a censura pública. Ou a censura, que embora exista hoje em dia, só não é tão... É privada. Só que é privada, exatamente. A censura pública obviamente não deve ser algo que aconteça. Claro, para quem é amante da liberdade como nós somos, não nos parece todo aceitável algum tipo de solução do género Estado Novo para o que nós temos hoje em dia. Não, isso não é fazível, nem execuível. O que nós reconhecemos é que, como este regime nasce de uma ruptura com o anterior, em alguns aspectos apenas, como nasce de uma ruptura quase violenta com o anterior, acontecem todos os regimes que nascem dessa forma ser violentamente opostos ao anterior. Assim como o Estado Novo era violentamente oposto à Primeira República, porque o Estado Novo nasce de um golpe militar, Exato. Assim como a Primeira República era violentamente oposta à monarquia constitucional, porque a monarquia constitucional acaba com o regicídio e tem 2 anos de agonia até ser implantada a República, como a monarquia constitucional tinha a falar mal da monarquia dita absolutista de antes, e como a monarquia absolutista de antes, durante muitos anos falou mal do Marquês de Pombal, que foi proscrito. Exatamente, aliás, consta que Marquês de Pombal era um energume. Marquês de Pombal, que só hoje, com a distância da história, é que podemos reconhecer a obra que foi feita. Exatamente. Como um estadista, como um dos maiores que Portugal teve. Claro que, quando acaba o reinado com a morte do rei Dom José I, e por consequência termina o primeiro-ministro da altura, sempre os primeiros-ministros, o primeiro-ministro da altura, que era o Marquês de Pombal, não deixou muitos amigos. O grande apoiante que ele tinha era o rei. E quando o rei morre, a nova rainha e os seus apoiantes não tinham muitos amores por ele. Então, a sua figura é demonizada por quem vem a seguir, e é preciso haver todo este distanciamento histórico e deixar de haver pessoas que conviveram diretamente com o Marquês de Pombal ou quem conviveu logo a seguir à sua saída. Exato. Para que a historiografia possa ver o Marquês de Pombal na forma positiva, em termos gerais, que ele governou o país. Sim, porque... É esse o paralelismo que eu quero fazer com a figura do Dr. Oliveira Salazar. E acho que é uma comparação muito justa.
É assim, se nós formos mais rigorosos até podemos dizer que o Marquês de Pombal foi pior na medida em que nem sequer era... ou seja, era igualmente não democrático. Sim, não ganhou por ser uma figura democrática. Exatamente, não aconteceu. Esse certamente não é uma virtude que possamos apontar. Nem a Marquês de Pombal, nem ao Dr. Salazar. Mas não foi por isso que, vendo com esta tal distância, quando fazemos uma avaliação menos apaixonada do que foi a governação de um e do outro, vis-à-vis todos os outros, exatamente, ou a grande maioria dos outros governantes que houve entre eles, é que vemos o quão positivas estas figuras foram para o país. Mas eu acho que até, comparando Marquês de Pombal com Salazar, eu acho que o Marquês de Pombal ainda consegue perder para Salazar, porque consta, porque lá está, Salazar não é assim tão longe do nosso tempo. E ainda há pessoas que o conheceram pessoalmente, e há muitos relatos e escritos de pessoas que o conheceram pessoalmente. O Marquês de Pombal ainda perde para Salazar, porque precisamente Salazar aparentemente era uma pessoa humilde, era calmo, tratava bem as empregadas, não era... mau, e Marquês de Pombal alegadamente era tudo o seu contrário. Portanto, se calhar ainda é pior nesse sentido. Bom, se formos a acrescentar à nossa análise política histórica a maneira como se relacionavam com os seus próximos, então se calhar aí também o Dr. Salazar volta a ganhar. Eu acho que volta. Como ganhou a eleição dos grandes portugueses em 2007. Pois foi. Que estava até Jaime Nogueira Pinto, não estava nesse programa. Exato, Jaime Nogueira Pinto era... Cada figura histórica tinha um defensor que expunha o caso em como acreditavam que aquela era a figura que merecia ser o maior português de sempre, e Jaime Nogueira Pinto foi defender António Oliveira Salazar. António Oliveira Salazar. E António Oliveira Salazar ganhou. Isto foi uma eleição livre. E ganhou para Dom Afonso Henriques. Por acaso Dom Afonso Henriques ficou, na minha opinião, não. Quem ficou? Ficou em segundo? Não foi, pá. Aquilo foi os comunistas que têm a máquina que têm, conseguiram com que um dos maiores traidores da história de Portugal, Álvaro Cunhal, ficasse em segundo. Tens razão. Pois foi. Mas quem não tinha qualquer tipo de apoio estrutural, que era o Dr. Salazar, porque ai de quem fizesse campanha pelo Dr. Salazar, não era? E esta associação ainda vai dar alguma... Portanto, sem haver campanha, sem haver esta mobilização ostensa sobre vamos eleger o maior português, o povo votou e escolheu o Dr. Salazar. Pronto, e chateia-me no geral. E em terceiro lugar também foi uma patetice. Quem era? Aristides de Sousa Mendes. Está bem. É, epá, podia dizer muitos melhores portugueses do que ele, claro, mas está bem que tem uma ação que é louvável em termos humanitários. Claro que sim, moralmente louvável. Mas considerar o terceiro maior português de sempre. Sim, que impacto é que teve o Aristides de Sousa Mendes na história de Portugal? Não, ele só fez aquele episódio de ajudar os judeus a escapar, que é moralmente sim, temos humanitários, ótimo. Temos humanitários, ótimo. Ora, terceiro maior português de sempre. Pois, eu acho. À frente coitado de do Dom João, primeiro e quinto. Dom João II, Dom Afonso Henriques. Epá, é gozar com a história de Portugal. É gozar com quem trabalha. Pronto, ao menos o vencedor, que também se pode discutir se seria o merecido vencedor ou se merecia ter essa margem gigantesca. 42%, mais do dobro do segundo. Epá, acho que diz qualquer coisa. Acho que é desprestigiante para quem veio antes, apesar de ser bastante prestigiante para a figura em si. Mas vamos só concluir agora este tema. Eu só quero dizer mais uma coisa em relação a isto. Podíamos dizer muito mais. Acho que foi nas celebrações do 25 de Abril do ano passado, de 2024, em que estavam a entrevistar em direto pessoas na Avenida da Liberdade, que estavam a descer a avenida em campanha, e uma entrevistadora aproxima-se de uma senhora, já nos seus 60 e tal anos, e ela diz, então o que é que veio aqui celebrar? É a liberdade, não é? E ela, sim, não sei o quê. Pois, e antes era muito mau, antes não conseguia fazer nada. Ao que a senhora responde, não, eu podia fazer os meus negócios na mesma. Eu fazia o que eu queria na mesma, não havia problema nenhum. Portanto, isto só revela também uma desconstrução dos mitos horrorosos que não se podia andar na rua e que o Estado Novo era, se à rua eram mortos. Eu acho que se calhar o PCP era mais agressivo com o MRPP do que necessariamente o Estado Novo para com eles. Era mais entre eles, até. Sim, histórias familiares que comprovam. Histórias muito perto de nós que comprovam que o MRPP não era muito bem tratado pelo PCP. Sim, portanto, o PCP não é nenhum exemplo de democracia em lado nenhum. Não. Mas olha, vamos passar à próxima rubrica, porque é o que eu digo, nós podíamos ficar aqui a falar disto uma hora. Metem-me aqui a falar sobre coisas interessantes, depois querem que eu me cale. Yeah. Não, eu não quero que tu te cales, coitado. Não, liberdade de expressão para ti. A ver que isto era a lei da rolha outra vez, pá. Não. Isso é como no Estado Novo.
Pois, vê lá. Vamos passar à memória de elefante. Eu usei aqui uma intuação diferente do normal, não sei se gostei. Pois, Mas não faz mal. Memória de elefante. Yeah. Memória de elefante. Memória de elefante, estou na dúvida. Tipo, Que se relaciona impecavelmente com a polémica da semana, que foi de Montenegro e da empresa Solverde. E o facto de ele ter uma empresa, ou a família ter uma empresa que faz contratos com o Estado. E, para surpresa de ninguém, temos um socialista que faz exatamente a mesma coisa. Que socialista, Sofia? Que socialista é esse? Nada mais, nada menos do que o atual secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. PNS. Pedro Nuno Santos tem uma empresa familiar que, desde 2008, já recebeu mais de 1 milhão de euros. Já assinou também pelo menos 22 contratos com o Estado e eu pergunto-me, qual é a moral deste indivíduo para apontar o que quer que seja ao Primeiro-Ministro? Por isso é que puseram o Alexandre Leitão a falar no painel de comentadores. Olha, às tantas foi mesmo. E por isso é que o PS não vai votar de forma a mandar o governo abaixo. Eu também tem acho. Exatamente. Telhados de vidro. Tem telhados de vidro, mas isso tem em todos. Claro, Eu mas diria. bom, a questão é, será que noutra situação, noutra circunstância, eles fariam o mesmo? Como assim noutras Será que circunstâncias? o PS apoiaria noutras circunstâncias? A moção de confiança? Ou seja, apoiar o governo de sentido Se lato? não tivesse Pedro Nuno Santos com um caso semelhante? Ou se estivessem mais à frente nas sondagens? É assim, se estivessem vantajosamente à frente das sondagens, chumbavam imediatamente a moção de confiança, isso não tenho dúvidas. Ou será que mesmo estando à frente, mas tendo o Pedro Nuno Santos com esse caso que é parecido, será que teria a hipocrisia de mandar o governo abaixo por causa desse suposto conflito de interesses, quando o próprio, de acordo com esta memória de elefante, já beneficiou de uma situação, ainda por cima parece-me que essa situação envolve ainda mais o Estado, porque de acordo com o que tu disseste, ele teria uma empresa familiar, ele ou o Faz pai, acordos com o Estado diretamente. exato, faz ajustes diretos com o Estado, portanto, contratos Ainda mais... de fornecedor ao Estado. Mas sabes que eu acho que, mesmo que Pedro Nuno Santos especificamente não quisesse deitar o governo abaixo nessa circunstância que tu dizes que teriam vantagem nas sondagens, mesmo que ele individualmente não quisesse, talvez todo o partido quisesse. Tinham que o mandar embora. E demandavam-no embora, que também não é difícil, sinceramente. Ele está lá a Pois fazer alguma coisa? Não parece que ele tenha muito poder internamente. Aliás, neste momento não há nenhum militante conhecido do PS que eu acho que possa vir a assumir o lugar de Pedro Nuno Santos assim de rompante. Que é uma coisa que há muito tempo que não havia. Mas isto só revela como os partidos mainstream se esvaziaram de interesse. Nem as pessoas carismáticas têm interesse em ir para PS e PSD. Aqueles pessoas carismáticas, aqueles que nós reconhecemos como líderes, apesar de podermos não concordar com a política. Olha, ainda há bocado falávamos do Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal, que eu não tenho muito presente como é que era o seu comportamento em termos políticos, porque já não o apanhei. Ou se apanhei era muito novo. Mas consta que Álvaro Cunhal era um líder carismático. E era muito inteligente também. Sim. Alegadamente. Portanto, apesar de não concordar em nada ou em quase nada com o PCP, a figura do Álvaro Cunhal é uma figura forte, capaz de inspirar as massas. Claro que sim, e acho que Jerónimo de Sousa era um bocado resquício disso ainda. Já não era tão bom? Não, mas repara como tem vindo a crescer. Era Álvaro Cunhal, Jerónimo de Sousa, que ainda pelo menos fisicamente era muito semelhante à imagem que tens de um comunista, e agora tens Paulo Raimundo, que é um tonto. Pelo amor de Deus. Paulo Raimundo, o senhor que mandou uma boia de salvação ao governo. Não, o senhor que... Como é que dizia aquele, pá? O que... O idiota? Mataram-lhe a irmã e ele disse obrigado pela informação. Eu já obtive essa informação. A afirmação dramática. Informação dramática. Pá, o tipo de informação dramática. Porque achas que eles são parecidos? Pá, eu tenho a certeza que eles são irmãos. Ai, que horror. Portanto, e no PS não há ninguém hoje em dia. Eu, quando era novo, lembro-me de haver o Sócrates. O Sócrates era uma figura carismática. Por acaso Antes eu não dele, o acho. Guterres. Eu não acho nada do Sócrates O carismático. Sócrates tinha... Mas repara, isto é uma... Era uma figura. Mas isto é uma opinião de quem só o conheceu, entre aspas, muito depois dele ser primeiro-ministro, porque eu lembro-me vagamente de haver de ouvir falar no PS, Sócrates, etc. Mas eu era muito miúda, tinha 10 anos para aí. Pronto, portanto, eu não conseguia assumir se ele era carismático ou não na altura. Eu agora estou a olhar para trás. Já me interessava o suficiente. Mas também és mais velho que eu. Em 2008 tinhas mais do que 10 anos. Sim. Até me lembro dele ser eleito. Em 2005. Não.
Em 2005? Quer dizer, ele não foi eleito, pá. Mas sim, de ele ganhar as eleições com o PS. Tu lembras disso? Lembro-me. Ai, Foi a não. primeira vez que eu pensei politicamente. Eu estava no primeiro ano, eu estava a jogar Sims. Tinha 2. 10 anos e vi um cartaz do CDS à saída de uma rotunda que vai dar ao IC19. Vi assim o Paulo Portas a dizer mais segurança, não sei o quê, assim. Olha, isto é fixe, gosto. Ele gosta de mais segurança. Portanto, já desde que começo a pensar em mim como um ator político que me vejo à direita. Mas é isso aqui do nosso amigo Pedro Nuno Santos, não se pode Sim, esperar. o PSD, tens lá alguma pessoa que tu Além vejas de Luís dizer, este Montenegro. vai ser o líder. Mesmo o Luís Montenegro não é assim um líder Não é, que mas lá está, nós inspire quem quer que subestimámos-lo. seja. Portanto, eu não sei se estamos a subestimar também Pedro Nuno Santos. Eu acho que não. Tá bem, mas uma coisa é ser um líder de gabinete. Uhum. Uma coisa é saber gerir as pessoas no privado. Porque isso... Eu acho que todos os líderes partidários, todos os que chegam a líderes partidários e a primeiros-ministros, todos eles têm que ter uma capacidade de gestão de pessoas de gabinete. Ou seja, a gestão que não se vê. O que há falta é que, até podemos ter esses à vontade, mas não temos pessoas que, além de conseguirem liderar internamente e de saber trabalhar e em equipa e de saber orientar o trabalho, transparecer qualquer tipo de entusiasmo e de visão para o futuro e que faz com que as pessoas acreditem naquela pessoa como sendo um líder do país. Uhum. É isso que falta. Mas tu achas que Luís Montenegro é ou não carismático? Eu acho que não é. Que não é carismático. Eu acho que não é. Não há ninguém no PSD que seja. Não há também ninguém não acho no particularmente PS que seja. carismático. Não há ninguém no PCP que seja. Não há ninguém no Bloco de Esquerda que seja. Não há ninguém na Iniciativa Liberal que seja. Tinhas o João Coutinho de Figueiredo, considerava-lo a ele carismático? Epá, Mais, se calhar, do que os outros. mais do que os outros. Exato, todos, em sim. comparação, mais. Em comparação, sim, mas não particularmente. Uhum. Por acaso, eu, às vezes gostava de o ouvir, mesmo Sim. discordando em alguns aspectos. É assim, nós também não somos socialistas, portanto há sempre pontos de convergência que vamos ter com a Iniciativa Liberal no que diz respeito a políticas económicas. Sim, é verdade. Portanto, se fosse só por essa lógica, eu também gostaria do Rui Rocha, mais ou menos, e não acho particularmente interessante a figura, nem sequer o rumo que ele está a dar à Iniciativa Liberal. Nem com o rebranding dele, Não. físico. Olha, eu gostava muito mais da outra que perdeu para ele, quando saiu o Coutrinho. Quem? Já não lembro do nome dela. Que era pronto, era mais conservadora. Mas não é a Mariana Leitão, pois não? Não era Mariana Leitão, era outra. Acho que até já saiu do partido. Epá, Pois já deve infelizmente ter eu devia estar chateado. aqui a dizer o nome da senhora, mas esqueço-me. Até porque ela afastou-se da política depois disso. Para nosso mal, a única figura que eu vejo com qualquer tipo de capacidade e gravitas hoje em dia no Parlamento é o André Ventura. É engraçado dizeres isso, porque eu percebo de onde é que isso vem, mas eu não consigo deixar, cada vez que ele fala, e vejo o mesmo no Pedro Nuno Santos, que é, eles não acreditam no que estão a dizer. Mas totalmente. Eu não confio no André Ventura. Eu não estou a dizer em termos de confiança, estou a dizer, tu achas que ele é carismático? Eu nem o consigo classificar assim, porque parece-me que ele está a fazer sempre um frete ou está ali a inventar qualquer coisa que não consigo. Mas percebo que atraia. Sim, o André Ventura tem aquela escola da televisão É que isso. sabe captar a atenção das pessoas. Pois sabe, ok, então se calhar é carismático. Sim, Exatamente. eu digo, é uma figura carismática e é o mais carismático lá tem. Lá temos não, porque não tem nada a ver com o André Ventura, nem quer ter. Não, Porque lá está, eu não confio Nova politicamente. direita. Não confio politicamente em André Ventura. Só que eu acho que é triste chegarmos ao ponto em que a única figura que tem qualquer tipo de lá está, gravitas emocional e dê uma aparência de liderança e consiga movimentar as massas, Chega, não é? é o André Ventura, líder do Chega. Na Assembleia, porque fora da Sim. Assembleia temos a nova direita. E a Sanda Liber. Claro, se o Sandra tivesse a plataforma que o André Ventura tem, É muito mais dava-lhe carismático. 10-0. Completamente. Mas é preciso ter a plataforma. E André Ventura cresce do comentário futebolístico, ganha notoriedade a partir daí e não esqueçamos que André Ventura já está na esfera pública há pelo menos 10 anos. Claro, é E a tudo nova totalmente direita diferente. surge publicamente Há um ano. com mais força há um ano e nem Exato. sequer através do mesmo canal que André Ventura. Não, nós foi mesmo pelas redes sociais. Sim, é só pelas redes sociais. E a Sanda vai fazendo umas aparições aqui e ali Sim. na televisão, mas Temos o nosso caminho a fazer. É isso que eu ia dizer, ainda temos um caminho a percorrer. Exatamente. E quando as pessoas fizerem, quando a maior parte das pessoas conhecer a Ossanda e conhecer a nova direita e conseguir fazer a comparação entre o Chega e a nova direita, André Ventura e a Ossanda Liber, vão perceber que
do lado do Chega André Ventura, aquilo não tem capacidade para mais. É frases sem conteúdo, eu acho. É só falar. Não há capacidade para mais. Não, é por ali, ficam por ali. Se queremos uma solução como deve ser de governação, não vai ser com o Chega. Eu também acho que não. Mas também sou suspeita, obviamente, não é? Eu digo isso por isso é que... Claro, por isso é que também lá estamos, não é? Exatamente. Nós, ambos tivemos a oportunidade de entrar no Chega no início. Pois. Ainda nem o Chega era um partido. Já falámos disso aqui, não? Pois não? Eu não sei. Pois, como o meu pai é um dos fundadores do Chega. Exatamente. Portanto, se eu quisesse, eu era deputada. Deputados hoje em dia. Mas não. Se tivéssemos uma mola suficientemente forte para aguentar o nosso nariz fechado para o cheiro que lá vai dentro. Ai pá, sério, não. Nós, hoje em dia, seríamos deputados, certamente. Claro que sim. Mas o meu próprio pai saiu porque o Chega deixou de ser aquilo que era quando eles o criaram. Portanto, acho que isso diz tudo. Logo aí já não tenho confiança. Não há Eu conheço confiança. bem aquilo de início, conheço como é que aquilo evoluiu. Começou e como é que evoluiu e não é sei que aquilo não é um sítio onde eu quero estar. Nem ninguém que tenha uma visão para o futuro deste país queira estar. Ok, eu concordo. Vamos só passar então à próxima rubrica e penúltima do episódio de hoje, que é os duplos padrões. Ou double standards. Vou começar a levantar-me e bateres-me? Vais-me bater? bater em direto, Isto não é para indireto. as pessoas verem. Isto não é em direto, portanto, já foste. Eu corto. Ou não. Aliás, enalteço, que é mesmo para tu seres. Mas pronto, nesta duplos padrões de hoje, nós nesta rubrica normalmente tentamos pegar em duas situações ou pessoas que em circunstâncias iguais ou semelhantes podem ou não ter um tratamento diferente e pela sociedade no geral, e vamos olhar para isto e tentar perceber se faz sentido, se não, ou porque é que acontece. E qual é o duplo padrão de hoje? Também em linha com o que temos vindo a falar ao longo deste episódio, um político é preso por ter cão e por não ter. O que é que eu quero dizer com isto? Um político que se entra na política já rico é porque ou quer favorecer-se a si, quer favorecer as empresas dele, tem outros interesses, é um sedento de poder, por exemplo. No entanto, se um político for para a política pobre, é porque é carreirista, é porque quer ganhar dinheiro, é porque não tem, na verdade, o interesse superior da nação em mente. E eu pergunto-te, porquê que achas que isto acontece? Eu acho que isto acontece porque as pessoas gostam muito de se queixar, independentemente da situação. Como diria essa de Queiroz, este país é um país de... Era essa de Queiroz, não era essa de Queiroz, pá. Coitado do homem. Bolas, pá. Agora está-me a falhar o nome. Mas diz a citação, talvez eu me lembre. A citação era algo do género: este país é um país de... aquilo é dito de uma forma tão perfeita que descreve tão bem o nosso povo, que é um povo que está sempre a queixar-se, mas nunca tem iniciativa de tentar mudar a situação. Sim. Se calhar não foi o essa de Queiroz, pá, foi outro. Não, mas eu sei que a que citação te referes. Agora pareço um ignorante. Pá. Isto é o que dá, não te preparares para os episódios. Não, porque eu não me preparei isto, agora é que me veio à cabeça. Terá sido Miguel Torga. Foi Miguel Torga que disse. Mas o que é que isto revela? A mim, eu acho que revela várias coisas, que é... Basta alguém apontar esse dedo que depois vai tudo atrás, porque se tu estás contra o teu povo e estás a favor dos políticos é porque também estás mal. E revela muita inveja, porque é que é errado um político ser rico? Eu acho que também essa percepção vem muito daquilo que eu chamaria o síndrome das caixas de comentário das redes sociais. O que é que acontece? Quando nós temos uma notícia qualquer numa rede social, seja Facebook, Instagram, whatever. Quer dizer, não pode ser double standards, mas ele pode dizer whatever. Em qualquer rede social que haja uma notícia e que tenha até pode ser nem sempre sobre política. Qualquer coisa. Os comentários que as pessoas vão perder o seu tempo a publicar vão ser comentários contra. Sempre. Pode ser uma coisa extremamente positiva e sem qualquer tipo de coisas más, como uma criança que é curada do cancro. Aí ninguém vai dizer mal. Claro. Mas coisas mais mundanas ou não tão universais, só antes é que vão comentar. Quase sempre. De apoio é muito mais fácil criticar do que elogiar. E acho que isso também se encaixa aqui, porque... Sim,
É este efeito que as redes sociais têm na opinião pública, é de exacerbar as opiniões negativas sobre qualquer coisa. Certo, mas não me deixa de talvez irritar até um pouco esta dupla noção de que então ninguém é adequado para ir para a política, porque Sim. vai sempre haver alguém mais ou menos rico, quer dizer... Também me chateia de base. Quer dizer, então quem é que pode ser político? Claro. Quem é que pode ser um político virtuoso? Se não pode ser muito rico ou muito pobre. E depois é aquela crítica de, por um lado, está a querer sugar do Estado, mas depois tiver negócios à parte, é porque Quer-se há aproveitar. conflito de interesse e quer-se Exato. aproveitar. Portanto, É impossível ganhar. é isso que eu ia dizer, eu acho que não há vitória. Por isso é que eu, quando é este tipo de polémicas que têm a ver com não fez nada na vida, que é só carreirista político, ou o contrário, que é um empresário, quer aproveitar os conectos que faz no Estado. Epá, isso não é crítica à política da pessoa, é só uma crítica fácil à pessoa. Exato. É um argumento ad hominem que não eleva em nada, nem sequer é uma defesa dos interesses da população. Portanto, Exato, eu acho que comentários isso é... desses, eu acho que a única intervenção que nós devemos ter em relação a isso é sempre que alguém vem com esse tipo de argumentos, é nós virmos e dizer isto não é um argumento válido, não devemos perder tempo com isso não é uma questão política, portanto, parem imediatamente. A não ser que haja um conflito de interesse óbvio, ou uma tentativa de corrupção. Sim, eu estou a falar de quando se A priori. credibiliza, exatamente, quando se credibiliza ou descredibiliza alguém por causa do seu percurso de vida. Claro, claro. Isso é sim, não isso é muito também relevante, o dá, que interessa são as políticas que defendem e que vão defender. E o trabalho que fazem. E o trabalho que fazem. E, claro, a ausência de crimes, não é? Isso também convém. Pois, Mas pronto, isso já não se pode controlar. pode- Muito. Não se pode controlar quando não se conhece bem as pessoas, não é? Exatamente. Pronto, é assim, eu acho que deste tema, lá está, eu acho que a nossa conclusão é que não há vitória possível para ninguém. Não. Portanto, sejam pelo menos transparentes e honestos. Sim, é o não mínimo. abdiquem de coisas só porque os outros têm inveja. Desde que sejam honestos, os negócios sejam honestos, eu acho que Sim, não há claro. nada a temer. Se as pessoas tiverem vidas honestas, não têm de ter Claro. medo de ser transparentes. Claro que não. E não sei se de transparência fala o que vamos falar a seguir, que é... Vamos passar ao momento de descompressão. Estamos muito tensos. Não, eu estou bem. Eu também. E como fizemos há umas semanas, já não me lembro quando, eu falei de um dos meus livros preferidos e hoje é a vez do Pedro de falar de um dos seus livros preferidos que ele trouxe para falar, que se chama... Não é bem um dos meus livros preferidos. Ah não, eu achei que era. Gostei dele, Ok. mas não é um dos meus livros preferidos. Tem-no ali? Tem aí? Tenho aqui, que é um livro clássico, chamado Rules for Radicals, que não existe em português. Não existe em português. Foi eu que te dei esse livro. porque Exatamente. Já E, foi há portanto, uns bons anos. nós tínhamos Sim. começado a namorar há pouco tempo. Foi para aí nos... Portanto, como podem ver, isto como é um livro de uma edição anglo-saxónica, é de É papel. horrível qualidade. A capa é de papel, odeio. mas eu adoro, isto parece novo. Como é que tu Epá, consegues? espera, foste tu que puseste essa marca aí. Qual marca? Estava um post-it aí dentro, espera, dá aí. Post-it. Sim? Sim. Não, isto é teu. O que diz falta ao meu... É lá. É lá, ele até reflete enquanto lê. Estão a ver, pá, eu meti aqui um post-it que eu só escrevi uma coisa, só escrevi uma frase que diz aqui, o que falta ao meu raciocínio. Isto foi numa página... Epá, eu já não lembro isto, eu acabei de ler isto há Mas consegues uns 10 então anos. só resumir aí brevemente o que é que o livro indica e porque é que gostaste dele? Sim, Faz favor. eu gostei de ler este livro porque ele foi escrito por um Saul Alinsky, que é um proto-marxista judeu-americano. Bem, E o livro basicamente é um manual para pessoas que não tenham qualquer tipo de poder político alcançá-lo. E isto é muito orientado para os movimentos de direitos civis dos Estados Unidos dos anos 60 e 70. ok. Portanto, entre É aspas este de o foco. esquerda. Entre Sim, aspas de sim. esquerda. Certamente não são os objetivos do Saul Alinsky que me interessam neste livro. Ou que me interessaram quando o li. Eu acho que é um livro que toda a gente devia ler por várias razões. Uma delas está aqui explicado muito daquilo que é o modus operandi dos radicais de esquerda. Portanto, se querem perceber porque é que
na esquerda, agora chamamos a esquerda woke, surgiu esta ideia da interseccionalidade, das visões holísticas sobre o que é que deve ser a revolução social. Muito disso está explicado aqui, neste livro do Rules for Radicals, que digo, não tem edição em português, portanto tem de saber inglês com alguma profundidade, porque não que seja um livro difícil, de compreender, mas tem aqui algumas noções que convém já ter algum domínio da língua inglesa. Mas é curioso, porque isto é um livro em inglês, mas a letra até está grande e costuma ser minúscula. Sim, e está um tipo de letra que já não se usa hoje em dia. Pois é. Isto foi impresso em 89, mas a edição original é de 71. Eu ainda não li. E o homem morreu em 72, portanto foi aquelas últimas coisas que ele terá dito antes de morrer. E fazia umas previsões sobre... Aliás, essas previsões que ele faz vão muito de encontro àquilo que é... lá está, o modus operandi da esquerda woke hoje em dia. Só que este livro não pode ser apenas visto pela esquerda. Pois. Porque se alguém que é radical de direita, e radical não digo extremista, que queira destruir tudo, até porque é um ponto que ele faz muito importante, que é os radicais, os de esquerda, que era quem ele estava a dirigir, os radicais costumam ter muito pouco cuidado na imagem. E uma das primeiras coisas que ele diz é: se vocês, radicais de esquerda, querem ter sucesso nas vossas reivindicações, têm de saber cuidar da vossa imagem. Uau! Isso é uma coisa nova. Alguma coisa ele disse de certo, porque desde essa altura os radicais de esquerda começaram a dominar em vários aspectos da leram vida todos pública. este livro, não é? Portanto, eu acho que este deve ser um dos livros mais lidos por ativistas de esquerda. Eu tenho de ler isto. E acho mal que só ativistas de esquerda leiam ou conheçam, porque quem é de direita e quer saber contra o que é que está a lutar, que é este tipo de subversão, tem de saber onde é que eles vão beber a sua inspiração e saber onde é que eles aprendem a sua maneira de atuar. Portanto, recomendo, novamente, não pelos objetivos do autor, mas sim pela forma como ensina as pessoas a perceber como é que os have-nots, que é como ele considera as pessoas que não têm poder, conseguem os muggles conseguem ganhar esse poder para fazer frente aos haves, que é os que têm poder. Ok, entendi. E assim deixo a recomendação. Muito interessante. Muito ele tem aqui uma coisa boa que eu gosto, que é mete as notas na própria página, não no fim do livro, que eu acho extremamente irritante. Eu não vou ao fim do livro ver as notas, metam-nas logo ali. Está a ler, está aqui uma nota sobre não sei o quê, agora vou ter que voltar, depois tu vá à procura. É parvo, devia estar a nota pelo menos resumida em baixo, e se quiserem saber mais, refere-se às notas posteriores. Agora, estar só assim um ponto de dizer vá à página 300 ver. Não, isso é anti-leitor. Concordo muito, Pedro, e gostei muito do teu resumo. Fiquei com vontade de o ler já, mas ainda tenho ali um para acabar. Mas agora devolve-me o livro, que tu não tratas bem os livros. Lá está, como isto é uma edição de porcaria, tudo feito em papel, uma pessoa se olha para isto de forma errada e isto começa a desfazer-se. É isso. Obrigada por terem ouvido até aqui, se o ouviram. Nós voltamos para a semana com um novo episódio, ao mesmo dia, à mesma hora. Fiquem bem, pessoal. Tchauzinho. Tchau.